dos fatos. Qual é o fato de hoje, o caso de hoje? O réu foi pronunciado pelo delito descrito no artigo 121 caput do Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, o réu, agindo com evidente ânimos necandi, matou a vítima, desferindo-lhe golpes de arma branca. Então, qual que é o caso aqui? Trouxe para vocês um caso de homicídio simples, tá? E o réu, agindo com evidente ânimos necandi, matou a vítima, desferindo golpes de arma branca. Isso daqui é o que narra a denúncia. Você vai ver que essa aqui é a narrativa da denúncia. Por isso que fica evidente ânimos necandi. A gente até vai falar disso. Então hoje a gente vai falar sobre um crime de júri, tá? Esse crime é o crime de júri. A gente está em qual fase, Rodrigo? Já passamos o inquérito. Estamos na primeira fase do júri. O júri é dividido em duas fases. Vamos dar a nossa lousinha aqui, ó, para eu poder mostrar para você. O júri tem duas fases, tá? Quais são as duas fases do júri? A primeira fase, que é a fase processual, e a segunda fase, que é a fase do tribunal do júri. Até aqui, até essa fase processual, o réu ele tem que ser pronunciado. Então tem que haver a pronúncia, certo? Até aqui na fase processual, a sentença do juiz vai ser para pronunciar o réu para ele ir para essa segunda fase, que é o tribunal do júri. E aqui no tribunal do júri vai acontecer a segunda fase, que aí você vai ter os outros elementos. A gente vai fazer uma aula um dia para falar sobre rito. Agora a ideia aqui não é o rito, aqui é o júri em si, tá? Aqui é onde vai acontecer o júri em si. Beleza. Então são essas duas fases que eu quero que você veja. Qual fase a gente está? Nessa fase aqui, ó. Fase processual pronúncia. O que tem nessa fase? Tem a defesa preliminar, normalmente. Depois da defesa preliminar você vai ter a audiência. Depois da audiência você vai ter a alegação final. Depois da alegação final você vai ter a sentença do juiz. Tá? Beleza? Que é a sentença de pronúncia ou impronúncia. Maravilha? Deu para ver isso aqui então tranquilo? Duas fases, a gente está nessa fase aqui. Na primeira fase, na fase de pronúncia. Até chegar nessa fase de pronúncia aqui, tá? Como eu já te falei, eu vou parar um dia, falar artigo, como é que funciona. Só queria que você entendesse se tivesse isso em mente. Então vamos lá. Olha esses fatos aqui, eu vou narrar os fatos para vocês, depois eu falo de onde eu tirei esses fatos. Por que é importante, Rodrigo, você me falar de onde você tirou esses fatos? Porque, galera, eu sei que às vezes a pessoa está do outro lado falando assim, nossa, mas isso daí foi o Rodrigo que colocou os fatos, foi ele que viu. Então não, eu nunca tiro os meus fatos. Eu sempre pego o fato ou da sentença, ou do acórdão, ou da peça do promotor, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui na aula. Mas vamos ver essa aula aqui. Ah, mais um recado importante. É óbvio que nem sempre funcionam as coisas que eu faço. Tem processo que o réu é condenado, que não tem o que fazer. Inclusive, eu quero trazer processos assim para vocês verem. Mas eu busco trazer processos em que houve algo que eu aleguei que foi bacana e que funcionou. Até para ficar interativo para vocês, tá? Então não é assim, nossa, o Rodrigo é a melhor pessoa do mundo. Não, não sou o melhor jurista do mundo, com certeza não. Mas o que eu sou o cara mediano que sempre tá lá fazendo. Então sou o cara que tá todo dia atuando com isso daqui, que faz 17 audiências criminais todo dia. E que quero trazer para você essa experiência prática, tá? Então, eu sou o cara que tá há mais de 10 anos fazendo isso todo dia. E quero trazer isso aqui para você. E vou continuar fazendo, óbvio, é a minha profissão. Então vamos lá. Assim, apurou-se que o réu estava no bar H, de propriedade da testemunha M, quando chegou ao local a vítima, sendo que naquele momento começou a olhar fixamente ao réu e esbravejando o comentário de que o derrubaria com uma cabeçada. A testemunha M retrucou, aduzindo que não queria briga em seu estabelecimento, sendo que o incentivou ao réu ir para casa, posto que a vítima somente jantaria e iria embora. Então vamos entender isso aqui. Tá? O réu estava nesse bar H e a M é a dona do bar H. Chegou no local a vítima, tá? Sendo que naquele momento começou a olhar fixamente ao réu e esbravejando o comentário de que derrubaria com uma cabeçada. Então a vítima chega no bar, o réu já está no bar, e ela fala isso para ele, ó, vou te derrubar com uma cabeçada. Essa testemunha, que é a dona do bar, a M, ela retruca e fala que não quer briga lá no bar dela e que é pro réu ir embora para casa dele. Fala, ó, sai daqui e vai embora para sua casa, tá? O pleito da testemunha M foi prontamente atendido pelo réu, sendo que esta foi para os fundos do estabelecimento para preparar o jantar. Então, quando a M, que é a dona do restaurante do bar, pediu para ele ir embora, ele foi embora para casa dele, tá? Assim, disse a testemunha J que ao chegar no bar H, o réu não estava. Então, uma testemunha J é a cliente. O cliente lá do bar chegou e esse cliente, dando o depoimento dele, fala, olha, o réu não estava no bar H. Sendo que a vítima, após alguns minutos da chegada da testemunha, levantou-se e declarou que iria ir embora. Então vocês estão entendendo a cena. A vítima continuou lá no bar, ela ia jantar lá no bar dela, o réu foi embora para casa dele. E aí, essa testemunha J, ela chega depois que o réu já foi embora. Quando ela chegou, o réu não estava lá. Ela chegou, a vítima estava indo embora. Então ele fala, ó, ela se levantou e falou que ia embora. Ocorre que a vítima foi em direção à residência do réu, que próximo ao bar H, encontrando o réu, começou a gritar declarando que iria matá-lo. Isso é a narrativa da testemunha J,
que não tem nada a ver com o processo, é um cliente do bar. Falou então que a vítima levantou, saiu do bar, foi em direção à casa do réu, falando que iria matar ele. Eu não sei se está aqui nos fatos, mas eu já queria trazer essa informação para você. Esse réu morava do lado do bar, tá? Ele morava tipo 100 metros, 50 metros do bar era a casa do réu. Narram ainda as testemunhas que no momento das ameaças, aqui ficou tudo junto, vamos separar, das ameaças, o réu pleiteava que a vítima fosse embora, porquanto não tinha nada contra a mesma. Contudo, o pedido não era atendido, bem como o recorrido foi surpreendido com um chute em seu abdômen, que ensejou sua queda. Aqui, pela palavra recorrido, você já vê de onde eu tirei, né? Vamos até mudar para réu, mas eu tirei isso aqui do recurso que eu fiz da fala do desembargador. Esses são os fatos narrados pelo desembargador do processo, tá? Então, o que ele falou aqui nesse parágrafo? Que as testemunhas que estavam ali no momento, todas elas, falaram que a vítima ameaçava o réu que pedia para a vítima ir embora, tá? Ele falava, ó, vai embora. Então, entendeu o fato? Os dois estavam no bar, o réu primeiro foi para casa dele, a vítima continuou no bar, levantou, falou que ia embora, foi lá na casa do réu, que era pertinho, pediu para o réu sair de lá e começou a ameaçar ele. Essa é a ideia. E o réu falando, vai embora daqui, vai embora daqui. Aliás, a agressão essa narrada pelas duas testemunhas presenciais, a M, que é a dona do bar, e o J, que é a pessoa que era o cliente, que estava lá no bar. Bem como demonstrado no laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal. De quem? Esse exame aqui, da vítima, tá? Concluíram as testemunhas que mesmo após a agressão, o réu colocou-se em pé e começou a empurrar a vítima e pedir para que fosse embora. Porém, essa continuava tentando agredi-lo, quando então o réu sacou de uma faca e perfurou a vítima, ocasionando o ferimento que foi a causa de sua morte. Aqui tá tudo junto, vamos separar também. Consoante no laudo pericial. Então vocês entenderam. A vítima estava tentando bater no réu, estava batendo no réu, inclusive, que é comprovado aqui por esse laudo do exame de corpo de delito da vítima. Concluíram as testemunhas que mesmo após a agressão, mesmo a agressão de quem aqui? A agressão da vítima contra o réu ele ficou em pé e começou a empurrar a vítima e pedir para que ela fosse embora. Mesmo apanhando, ele falava, sai daqui, vai embora, vai embora, vai embora. E a vítima continuava tentando acertar ele e bater nele. O que ele fez? Ele pegou uma faca que estava ali do lado dele e perfurou a vítima com um único golpe, tá? Esse é o caso, tá? Um caso clássico, já dá para você ver, acho que eu nem preciso. Coloca aí no comentário, vamos fazer assim. Coloca no comentário qual foram as teses que já vieram na sua cabeça. Eu vou começar a falar da alegação, mas para ficar bem interativo aqui, coloca aí, você que está ao vivo aqui comigo, que tem o chat aí para assistir, coloca aí do lado no chat, então, qual foi a tese que você enxergou dessa história até agora, tá? História bem simples, esses foram os fatos narrados, um júri muito legal de fazer. Rodrigo, você atuou durante esse processo inteiro? Não, eu cheguei nesse momento aqui, ó, da audiência, tá? Eu fiz a audiência, fiz a alegação final e aqui depois da sentença eu fiz o recurso, tá? Sentença tá errado aqui. Vamos só consertar para ficar bonitinho para vocês. Aí, beleza. Coloca aí então, já colocou? Já dei o tempo para vocês colocarem, agora eu vou falar das minhas alegações, tá? É bacana a gente fazer essa discussão em momentos chaves aqui. Primeiro pedido, da absolvição sumária. Rodrigo, por que você fez pedido de absolvição sumária aqui? Isso é importante que vocês entendam. Lembra que eu falei que tem duas fases? A fase 1, que é a fase processual, e a fase do tribunal do júri aqui embaixo, ó. Beleza. Na primeira fase, não tem uma absolvição pura e simples por falta de provas, por exemplo. Isso não acontece. Quando tem falta de provas, a gente tem, eu falei para vocês que era a pronúncia, a gente tem a impronúncia. Tá? Quando eu não tenho provas de que aquele crime aconteceu, eu vou ter a impronúncia aqui. Eu não vou ter a absolvição, eu vou ter a impronúncia. Então a absolvição sumária ela acontece em casos muito específicos. Por exemplo, a absolvição sumária, vamos lá, sumária, ela vai acontecer quando? Quando tiver, por exemplo, a legítima defesa, tá? Quando tiver legítima defesa, acontece a absolvição sumária do réu lá no rito do júri. O réu é absolvido sumariamente. Vocês querem que eu abra o código aqui e mostre para vocês primeiro? Vamos ler, já sei, vamos ler aqui primeiro vamos ler o pedido, aí depois a gente fala sobre a absolvição sumária. Vamos por partes então, melhor, vai ficar mais legal. Então vamos lá, da absolvição sumária. Logo de início, tô aqui ó, onde está vermelhinho. Logo de início, constata-se da análise dos autos que a absolvição sumária do acusado é a medida que se impõe, haja vista estar cabalmente demonstrado que o réu agiu acobertado pela legítima defesa. Então vamos lá, alegação final de quem aqui? Lógico, da defesa, né? Estou te explicando as minhas teses. Então, quem colocou aí legítima defesa enxergou a primeira tese que eu queria mostrar. Lembra que você está na fase processual aqui da pronúncia, na primeira fase do tribunal do júri. Você não está na segunda. Então, teses como não tem provas, isso não vai caber. Que nem eu te falei, até cabe, mas cabe para impronúncia e não para absolvição sumária.
Cumpre afirmar que os depoimentos colhidos nos autos foram coerentes, seguros e uníssonos, apresentando a mesma versão para os fatos demonstrando, de maneira inconteste, ter o acusado agido amparado pela excludente da antijuridicidade. Então você vê que aqui é só a introdução para o nosso pedido. Primeiro, cabe ressaltar que fazem parte dos presentes autos das declarações prestadas pelo acusado em situações diversas. Primeiramente, cabe ressaltar que fazem parte dos presentes autos duas declarações prestadas pelo acusado em situações diversas. A primeira declaração foi prestada perante a autoridade policial, aonde? Lá no inquérito, quando da prisão em flagrante, e a segunda consta do interrogatório. Dito isso, afirma-se que a versão apresentada pelo acusado, nessas duas ocasiões, apresentou-se firme, lógica, sem contradições ou incoerências, descrevendo os fatos da forma clara e evidente. Explica-se. Então, o que eu quero mostrar nesse parágrafo aqui? Vamos descer. Então, a gente já está dentro da nossa alegação final. Alegue, vamos deixar assim. Tá? Qual que é o primeiro tópico aqui que eu estou tentando mostrar para o juiz? Primeiro tópico, coerência. Então, a coerência é muito importante para o processo. Então, a coerência aqui é muito importante. Então, estou mostrando coerência. Coerência de quem? Coerência do réu. Olha, ele não mentiu. As duas fases que ele fala e fala muito bem sobre os fatos, tá? O acusado afirmou perante a autoridade judiciária que a vítima sempre proferia xingamentos e ameaças contra este, pois é pessoa deficiente. Isso aqui vocês não sabiam até então, tá? De propósito eu não contei. Haja vista que lhe falta parte do braço esquerdo. Tais desavenças ocorreram pois a vítima não gostava de aleijados. E por essa razão iria matar o denunciado. Então, primeiro, já mostrei e falei para o juiz, olha, o réu ele deu a mesma versão e todas as testemunhas falam a mesma coisa. Então, coerência, foi o primeiro fato que eu quis mostrar. Fato número 2, que eu quis trazer para o juiz. Olha, seu juiz, ele é aleijado, ele não tem uma parte do braço, ele é pessoa com deficiência. Desculpa, aleijado foi a maneira pejorativa que a vítima usou para chamar ele, tá? Essas desavenças não eram naquele momento. Isso já também tinha no processo. Elas ocorriam diversas vezes e esse cara sempre que encontrava o réu, a vítima, né, sempre que encontrava o réu, falava que não gostava de aleijado e queria acabar matando ele. Era isso que eu queria mostrar aqui. Então, 2. A desproporção entre quem? Entre o réu e a vítima. Era isso que eu queria mostrar, entre réu e vítima. Começar, na verdade, a mostrar a desproporção entre o réu e a vítima, tá? Era esse aqui o ponto que eu quero chamar a atenção. Depreende-se do interrogatório que na data dos fatos, acusado e vítima se encontravam no bar de propriedade da testemunha M, quando a vítima novamente passou a provocar o acusado, que por sua vez, em respeito ao proprietário do estabelecimento, deixou o local rumando para sua casa. Isso aqui vocês já sabem, isso aqui é fato. Então o que eu estou mostrando mais uma vez? O réu não queria briga. Então mostrei desproporção. 3. O réu não queria briga. O réu não queria briga. Tá? Isso aqui é um terceiro ponto aqui. Em ato contínuo, a vítima seguiu o denunciado enquanto este guardava sua bicicleta, sendo que a faca estava na cesta do biciclo. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a pergunta que ia se fazer agora é a seguinte: mas por que ele estava com uma faca? Essa é a pergunta. Por que ele estava com uma faca? Qual que é a resposta? Porque essa faca ficava na bicicleta dele. Faca na bicicleta. Era de lá que ele tirou a faca, tá? Então, ato contínuo, a vítima seguiu o denunciado, guardava sua bicicleta, sendo que a faca contava dentro do biciclo. Rodrigo, por que você falou bicicleta e biciclo? Para não ficar duas vezes bicicleta próxima, para melhorar um pouquinho minha redação. De sorte, a vítima, que já se encontrava de frente à residência daquele, deu continuidade às agressões, tanto verbais quanto físicas, ignorando os pedidos do acusado para que fosse embora. Essa é a minha narrativa, a narrativa da defesa dos fatos. Durante os xingamentos, a vítima desferiu contra o réu um tapa no rosto, chutes e pontapés, fazendo com que esse caísse. Com a queda, o denunciado, na tentativa de se defender dos ataques, sacou da faca e rapidamente golpeou a vítima uma única vez, resultando com isso o desfecho trágico. Então aqui, você vê que a narrativa da defesa, vamos por ponto 5, a narrativa da defesa... Se sair alguma coisa errada de português aqui, galera, que eu estou tentando editar rápido, tá? A narrativa da defesa, ela é voltada para quê? Para demonstrar o ataque da vítima e a desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a conduta do réu, tá? É isso que eu quero fazer a todo momento aqui. Cumpre registrar que as agressões alegadas pelo acusado
encontram respaldo no exame de corpo de delito acostado nos autos. Então a gente tem uma prova que é um exame de corpo de delito. E como eu falo sempre para vocês, quando eu cito prova, o que eu tenho que fazer na sequência? Quem já acompanha minhas aulas já sabe que isso aqui é a máxima do que eu sempre falo. Então se você já acompanha, já pode colocar aí. Quando eu falo sobre uma prova, o que eu tenho que fazer? Trazer o documento que comprova, ou seja, eu tenho que provar. Então o documento da prova. E aí você fala, só cita que nem eu fiz aqui? Não, você cola a foto do print do documento da prova. Tá? Hoje em dia, com o processo virtual, o processo eletrônico, é muito mais fácil você fazer isso aqui. Então você vai lá, tira só um print da tela, coloca colorido, não vai economizar aqui porque não tem por que você economizar, tá? Isso aqui é importante, ó. Se você puder pegar, grifar a parte que está falando lá no local que ele foi lesionado, que é a vítima, que é o réu, desculpa, que foi lesionado, porque às vezes a pessoa vê o laudo do exame de corpo de delito e não olha que o laudo é de quem? Vamos por ponto 6 aqui, ó. Esse laudo era do réu. Ele não era da vítima, então é importante você chamar atenção para isso, que o laudo era do réu. Registra-se ademais que as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram em juízo a mesma versão para os fatos. Veja, a testemunha ocular J prestou declarações judiciais informando que a vítima estava no bar e em seguida decidiu ir embora. Contudo, seguiu direto para a residência do acusado gritando que iria matá-lo. Vocês já ouviram esses fatos, eu já narrei para vocês. Salienta-se que a casa do réu fica próxima ao bar. Desse modo, ao ser atendida pelo denunciado, a vítima deu-lhe um chute na região da virilha, ignorando os pedidos do acusado para que fosse embora. Quem que conta tudo isso daqui? Essa parte aqui das lesões, de como foi, é o réu que conta, tá? Por isso que você não vê lá no desembargador. O desembargador não se apoiou na versão do réu, mas eu tenho que fazer isso, porque eu sou da defesa. Por sua vez, M, proprietária do bar, e testemunha igualmente arrolada pela acusação e que presenciou os fatos, também afirmou que a vítima, quando chegou ao estabelecimento comercial, começou a preferir ameaças contra o acusado. Em ato contínuo, M solicitou ao réu que fosse embora, haja vista que não queria brigas no local, o que foi feito pelo denunciado. Em seguida, a vítima também deixou o estabelecimento e foi atrás do denunciado proferindo ameaças, e ao ser atendida pelo réu, desferiu um chute dando início às agressões. Eu estou falando rápido porque eu estou lendo, tá? Então, como eu estou lendo aqui, é só para você acompanhar comigo na leitura. Vamos lá. Em seguida, a vítima também deixou o estabelecimento. Essa parte eu acho que eu forcei um pouco, porque ela parou para jantar. Então demorou um tempo. Teve uma testemunha que chegou no lugar ainda depois que o réu saiu. Então não precisava falar em seguida aqui. Só um detalhe. Segundo detalhe, toma cuidado com isso aqui que eu acabei de falar, tá? O laudo ele era do réu. Até vou parar de escrever em letra maiúscula aqui para você, só para ficar mais bonitinho aí na tela, caber mais coisa. Esse laudo era do réu e cuidado. Por que cuidado, Rodrigo? Porque sempre que a gente está falando de agressão, é normal o nosso cérebro, eu nem sei se eu fiz isso aqui na aula, talvez eu tenha feito, é normal que o nosso cérebro pense vítima agredida e não réu agredido. Tá? Então cuidado com isso daqui. A agressão partiu da vítima e não do réu. Por quê? Quando a gente está escrevendo, quando a gente pega o modelo, quando a gente está falando, a nossa cabeça tende a processar que a vítima foi agredida, que o réu era a pessoa que agrediu. Então, cuidado na hora de escrever para ver se você não escreveu isso. Porque na empolgação do caso de escrever, talvez isso possa prejudicar você, beleza? Por sua vez, o policial militar V declarou em juízo que, de acordo com as informações colhidas junto à testemunha M, o acusado estava no bar, discutiu com a vítima e em ato contínuo se dirigiu à sua residência. Municiou-se de uma faca e golpeou a vítima, causando-lhe a morte. Tal assertiva não foi confirmada pela testemunha M. Ó, importante, o que é isso daqui? Vamos pôr mais um ponto aqui, ponto 7 dessa aula. Eu falei que eu não escrevi mais. Objeção. Objeção. Essa é outra coisa que eu quero que você aprenda e que todo aluno meu, toda pessoa que assiste minhas aulas tem que saber. Objeção. Eu vou criar até uma frasezinha aqui, ó. Não podemos jogar as objeções para baixo do pano, do tapete. Fica mais bonito. Tá? Essa é a frase máxima. Quando eu falo de objeção, eu quero que você pense nessa frase aqui, ó. Não podemos, vamos até mudar a cor aqui dessa parte. Não podemos jogar as objeções para baixo do tapete, tá? Para baixo, ficou tudo errado, né? Não podemos jogar as objeções para baixo do tapete. Por quê, Rodrigo? Que você quer que eu pense assim? Você não vai escrever isso aqui na sua peça. Esse é o raciocínio, a mentalidade que você tem que ter. Eu tenho um policial que falou em juízo que
A testemunha M tinha dito para ele que o réu discutiu com a vítima, foi para casa dele, pegou a faca, voltou e golpeou a vítima. A narrativa do policial é muito ruim para o meu réu, porque se fosse isso, não teria tanto a legítima defesa, não teria tão clara como ela está no processo, tá? Então, a gente não pode jogar as objeções para baixo do pano. Por quê? Porque o juiz vai ler essa parte, ele vai ver o depoimento do policial. Não ache que o juiz não vai olhar isso. Então, eu tenho uma objeção. Quando surge uma objeção, quando surge um ponto que tá lá no processo, tá gritando aquela objeção, eu não posso fingir que eu não vejo ela. Eu tenho que olhar para essa objeção e falar sobre ela, eu tenho que rebater essa objeção. Então, não podemos jogar objeções para baixo do tapete. Qual que é a segunda frase que eu tinha que colocar aqui com vocês? Mate todas as objeções. Uma boa defesa, eu falo que eu não vou escrever maior, eu escrevo maior, mas vamos lá. Mate todas as objeções. Uma boa defesa mata todas as objeções. Então você precisa enfrentar as objeções. Como que eu vou enfrentar a objeção aqui? Ponto número 1. Trouxe o problema. E agora vamos solucionar. Tal assertiva não foi confirmada pela testemunha M, de modo que as palavras do policial necessitam ser analisadas com reserva, maiormente porque o miliciano não presenciou os fatos. É muito característico, ponto 8 aqui, é muito característico que a gente, na defesa do réu, quando a gente está falando de processo criminal, nós coloquemos o depoimento do policial em xeque. Sempre isso acontece. Qual que é a ideia? Você vai falar o seguinte, olha, o policial é uma pessoa que não é imparcial, ela é uma pessoa parcial. Por quê? Ele fez a ocorrência, não é porque ele é policial, mas porque ele fez a ocorrência. Então, natural que ele queira afirmar aquilo que ele fez, tá? Mas nesse caso específico, a gente tem algo que grita, que é, o policial, ele fala que a testemunha M foi quem contou para ele. Então, testemunha é quem contou. Só que a testemunha fala o inverso. Então, esse é o ponto 8. Como que eu vou matar a objeção aqui? A objeção aqui em cima do 7. Eu vou matá-la com o ponto 8, que é a fala que a testemunha M que contou, a testemunha fala o inverso, tá? Então, o policial aqui, né? O PM fala que foi a testemunha M quem contou, a testemunha fala o inverso. É isso que eu tenho que mostrar, então é isso que eu estou fazendo aqui. Sendo assim, as testemunhas confirmaram a legítima defesa do réu, pois revelaram não só a discussão anterior, que aconteceu no bar, como também a ida da vítima até a residência do réu, ameaçando e agredindo fisicamente o denunciado. Restou claro que, contrariando a tese da acusação, o denunciado repeliu injusta agressão, ponto número 9 da nossa aula. Qual que é o ponto 9 da aula? Requisitos da legítima. Tá? Requisitos da legítima. Eu tenho que mostrar que os requisitos estão presentes. Então, mostrar que estão presentes. Não posso esquecer disso. Então, vamos lá. Restou claro o que o réu também... então, vamos lá. O denunciado repeliu injusta agressão à sua pessoa. O réu também utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão, visto que a vítima era... Importantíssimo isso aqui. A vítima era mais alta e mais forte que o réu, tendo este lançado mão do único instrumento que dispunha, qual seja a faca, e assim desferiu-lhe um único golpe. A proporcionalidade é importante, isso aqui está aqui em cima, ó. Já falei com vocês. Desproporção réu e vítima. Isso aqui tem que estar na sua cabeça o tempo todo, é importantíssimo, tá? Precisa estar na sua cabeça o tempo todo. Então sempre que a gente fala, a gente vai falar da desproporção. Repita-se que é dos autos que a vítima, além de ser jovem, era bem mais alta e mais forte que o denunciado, e não consta que fosse deficiente. Logo, certamente estava em vantagem física em relação ao réu. De novo, não vou nem anotar aqui, mas o que é isso aqui? A gente está fazendo o quê? Está reforçando a desproporção. Logo, certamente estava em vantagem. Tal afirmação foi comprovada não somente pelo depoimento das testemunhas, mas também pelo interrogatório do próprio acusado, e ainda pelo laudo acostado às folhas 53/57, que aponta que o cadáver tinha 1,82 m de altura. Portanto, era 11 centímetros mais alto que o denunciado, 11 centímetros a mais que o denunciado. Desproporção sendo provada. Lembra? Falou de prova, você falou que você tem uma prova, o que você faz na sequência? Eu provo. Então, o que eu faço? Eu coloco o print da prova. Isso é importante para você saber. Uma coisa que não pode sair da sua cabeça, sempre tem que estar lá. Sempre coloca o print da prova. Falei que estava aqui, coloca o print, só o pedacinho que fala isso, não precisa colocar tudo, porque o juiz tem
no processo, inclusive, e se você quiser anexar no seu pedido de alegação final, esse documento. Então ele vai lá olhar se ele tiver desconfiança. Mas você vai printar só a partezinha que mostra que o réu tinha 1,82 de altura, que o réu era forte, blá 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 blá, tá? Desse modo, analisando o acervo probatório trazido aos autos, bem como pelos argumentos expendidos, é forçoso reconhecer a existência da excludente da legítima defesa, a fim de absolver sumariamente o acusado, porquanto seria manifesta injusta submeter uma pessoa, de manifesta injustiça, submeter uma pessoa que praticou um ato lícito a julgamento pelo tribunal do júri. Aqui eu já caminho para o final da peça, tá? Então, eu já estou fazendo o desfecho. Nossa Carta Magna dispõe que o tribunal do júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo juiz natural dos casos de homicídio. Todavia, segundo a conduta do acusado, sendo a conduta do acusado justificado pela legítima defesa, não há crime, pois o fato não é antijurídico, não podendo o juiz singular julgar admissível a acusação, devendo absolver sumariamente o acusado. Eu só estou fazendo essa introdução final para eu poder chegar no meu pedido e mostrar para o juiz que é momento sim de fazer absolvição. Por quê, Rodrigo? Vamos voltar lá em cima? A absolvição sumária é muito incomum, tá? Não é comum acontecer absolvição sumária. Absolvição sumária ela é algo que acontece que é incomum. Se ela é incomum, eu tenho que explicar um pouco melhor para o juiz por que eu estou pedindo isso. Nesse sentido, o entendimento dos nossos tribunais pátrios. No jurisprudência, eu não vou ficar lendo jurisprudência aqui com vocês, tá? Vou pular essa parte para não ficar chato a aula. Depois, quem tiver na comunidade, quem está pedindo material aí nos comentários, quem tiver na comunidade vai ter o acesso ao material, tá? Eu não vou deixar esse material disponibilizado para todo mundo. Assim, a prova da legítima defesa, no caso, o exame é cabal, plena, inconteste, concludente e perfeitamente convincente, devendo, portanto, ser acusado absolvido sumariamente do pedido. Qual que é o meu pedido? Ante o exposto, requer, em vista ter o acusado agido em legítima defesa, a absolvição sumária do mesmo, nos termos do artigo 415, número 4 do Código de Processo Penal. Outro assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, a defesa, isso aqui é importante, reserva-se no direito de apresentar outros argumentos defensivos em plenário. Vamos falar um pouquinho da alegação aqui, ó. A gente está nesse ponto aqui agora, ó. Vamos deixar ela aqui de azul. A gente está nesse ponto aqui da alegação, né? Vamos falar um pouquinho da alegação? A alegação no júri, na verdade é um ponto que eu quero tocar só. Você não abre as teses defensivas. Você não vai falar de legítima defesa, a não ser que a legítima defesa esteja muito evidente, muito clara no processo. Você viu lá no começo da aula que o pessoal conseguiu matar que era uma legítima defesa pela narrativa de forma clara e inconteste. Por quê? É evidente nesse processo que existe uma legítima defesa. O réu era, e vocês nem sabiam disso, hein? O réu ele não tinha um dos braços, tá? Ele foi embora do local para casa dele, quem foi atrás dele foi a vítima, eles brigaram, o réu pediu para o cara ir embora, o cara não foi, ele deu uma única facada. Então assim, o quadro é pintado como uma legítima defesa, beleza? E isso aqui que eu quis parar um pouquinho, porque a defesa reserva-se no direito de apresentar os argumentos defensivos somente em plenário. Eu não vou ficar abrindo aqui se tem, por exemplo, o privilégio, se tem o afastamento de alguma... Esse caso não tinha qualificadora, mas se não for caso de afastar a qualificadora, vamos só pontuar um negócio. Absolvição Peraí, deixa eu fazer meu raciocínio certo para vocês entenderem. Absolvição sumária é incomum. O afastamento de qualificadora... O afastamento de qualificadora não é incomum. O afastamento de qualificadora é comum, tá? Então, olha a diferença. A absolvição sumária, ela é incomum. O afastamento de qualificadora, ele é incomum, vermelho. Então, um vermelho, um verde. A absolvição sumária é incomum, mas o afastamento de qualificadora é comum. Então, o afastamento de qualificadora você vai trabalhar aqui. Agora, aquela qualificadora que está muito em dúvida, que na tua pesquisa o teu juiz nunca acolhe esse pedido, não faça. Por quê? Você está antecipando argumentos. Era esse ponto que eu queria tocar com vocês aqui. Não antecipe argumentos, principalmente legítima defesa, se você não tiver muita convicção de que ia ser absolvido. Agora, eu quero, antes de falar da sentença, vamos primeiro entrar aqui e mostrar para você no CPP. Nossa aula é bem dinâmica, então ela vai acontecendo no decorrer aqui do processo. No CPP 415, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. Essas são as causas dentro do tribunal do júri da pronúncia, impronúncia e da absolvição sumária. Então aqui você vai depois ler esses artigos, mas olha só quando tiver provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato,
o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, que é onde a gente se encaixa. Entendeu? Que são casos de prova. A absolvição sumária aqui não é por falta de prova. Então, cuidado na hora que você for fazer sua tese e antecipar argumentos que você vai usar no plenário. Se você faz isso, você está dando de bandeja para a acusação, talvez algo que você viu e a acusação não viu, tá? Era isso que eu queria mostrar aqui.